de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus voltou para Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam, e veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a mensagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou aos ajudantes e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem na Escritura, que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos aí no tempo do Natal, os dias precedentes à solenidade da Epifania. E para nós entendermos a liturgia dessa semana e o que dá sentido a esse tempo festivo que nós celebramos, antes de tudo nós fazermos memória do que era este mundo e a humanidade antes da encarnação do Verbo. Antes da encarnação do Verbo, existia entre Deus e a humanidade um abismo. Vocês podem imaginar aí na cabeça de vocês um abismo do qual o homem não poderia transpor. Deus podia, porque Deus é Deus, Ele pode tudo. Então Deus muitas vezes Ele intervém na história da humanidade, Ele liberta o povo do Egito, Ele derruba o faraó, Ele derruba a Babilônia. Então Deus Ele intervém na história da humanidade, mas o homem não pode transpor, ele não pode ultrapassar esse abismo que divide Deus e o homem. Ao passo que Deus promete, e hoje nós vemos Jesus falar do cumprimento dessa profecia do profeta Isaías, promete que enviaria um profeta, um rei, que acabaria com esse abismo. Então vamos entender como que acontece o cumprimento dessa promessa. João capítulo 3,16: Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo. Então todos os homens que tentaram passar por esse abismo, caíram no abismo. Deus ele se encarna, nós celebramos o Natal, Jesus Cristo se encarnou, se fez homem, assumiu a nossa miséria humana, e no momento que ele assume a nossa miséria, ele desce lá naquele abismo, ele retira de lá todos os homens e mulheres que caíram lá, inclusive Adão e Eva, ele retira. E com a sua morte, ele soterra aquele abismo, e a partir daquele momento, entre Deus e o homem existe um caminho. E quem é o caminho? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, a partir do momento que Jesus ele vem a este mundo, ele se encarna, ele morre pelos nossos pecados, passa a surgir ali um caminho que liga Deus à humanidade. E Deus, não satisfeito de ter enviado o seu Filho, ou melhor, Deus não satisfeito de ter assumido a nossa humanidade, de ter se feito um homem como nós, ele se abaixa e beija os pés dos apóstolos, se fazendo servo do homem. Para fazermos entender aquilo que dizem os santos da igreja, que na encarnação do Verbo, Deus beijou a humanidade, e beijando a humanidade, Deus se fez um com ela. Então, se antes Deus era Deus, homem era homem, agora Deus e homem estão numa aliança de amor.
E o homem participa da divindade de Deus. E o homem deixa de ser mera criatura e passa a ser filho de Deus. É isso que nós celebramos no Natal. E aí tem uns pastores imbecis por aí que ficam dizendo: dê tudo que você tem, dê seu carro na sua casa, porque Deus fica em dívida com você. Deus não deve nada para nós. E nós temos uma dívida com Ele que Jesus pagou, porque a gente não pode pagar. E aí, você que é casado, você que namora, você sabe que numa relação de amor, você beija e você quer ser beijado. Você acaricia, você quer ser acariciado. É uma relação entre os dois juntos, se enamoram, se unem. E aí São João vai dizer toda a primeira leitura, agora nós entramos na liturgia, depois dessa introdução, e aí São João vai dizer: caríssimos, quanto a nós, depois de tudo isso que Deus fez, essa maravilha, esse amor, essa manifestação dele em favor da nossa miséria, caríssimos, quanto a nós, amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. E aí, como nós amamos a Deus? Pergunta para você mesmo: como nós amamos a Deus? Está aqui. Se alguém de fé ama a Deus, mas entretanto odeia o seu irmão, é um mentiroso. Porque, veja que eu disse que quando Deus beija a humanidade, quando Jesus Cristo, sendo Deus, assume a nossa humanidade e Ele se torna um conosco, então tudo que nós fazemos contra o nosso irmão, nós fazemos contra o próprio Deus. Quando nós falamos mal do irmão, fazemos aquela fofoquinha, somos indiferentes, é contra o próprio Deus. Então, Ele nos dá aqui duas formas de amar a Deus. Primeiro, amando ao próximo. E por último, pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo. Todo que nasceu de Deus vence o mundo. Agora nós temos o compromisso de nos mostrar dignos deste amor, sendo heroicamente, violentamente agressivos conosco mesmo, para amar a Deus no próximo, que muitas vezes, meu Deus, isso é difícil, né? Amar o próximo. Tem umas pessoas que são insuportáveis, mas São Paulo disse: suportai-vos uns aos outros, porque ele já sabia que tem gente que é insuportável. Eu dei vontade de dar um pescoção na minha sogra, no meu marido. Suportai-vos uns aos outros. Quem diz que ama a Deus, que não vê, mas odeia o seu próximo que está do seu lado, é um mentiroso. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: é impossível amar a Deus pelas nossas forças. Porque nesse caminho que eu disse para vocês que surgiu entre o homem e Deus, que é o próprio Jesus, é um caminho de deserto. Que no decorrer do caminho tem alguns oásis. Deus ele dá um alívio para a gente às vezes, mas na maior parte do caminho é um deserto. Mas Jesus ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Vai dizer São Cirilo de Alexandria que Deus enviou o Espírito Santo sobre o seu Filho, não para Ele mesmo, mas para Ele doar a nós. E esse Espírito que está sobre nós é o Espírito que nos ensina, nos dá força e que nos ajuda a amar a Deus. Não é à toa que o primeiro de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua mente, todo o seu coração, todo o seu entendimento. E o segundo maior mandamento: amar o próximo como a ti mesmo. O céu é o lugar daqueles que violentaram a sua carne para amar a Deus. Que o Senhor nos dê essa força do Espírito para que nós possamos fazer não a nossa vontade, mas a vontade dele a todo instante. A todo instante. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir, De não voltar atrás. E puseste uma
e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. E só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz. Santa Teresinha dizia que quem ama e serve a Deus não se preocupa com a ingratidão das criaturas. Se você fica chateado porque lá na sua paróquia, na sua comunidade, não agradeceram a você, não foram gratos porque você está dando a sua vida, porque você está fazendo bem, porque a única gratidão que nós devemos esperar é de Deus. Porque os homens são ingratos mesmo. Por mais que eu, Padre Felipe, faça todo o esforço para ser grato a vocês pelo bem que vocês fazem a Canção Nova, em algum momento eu não vou conseguir agradecer do jeito que você merece. Mas Deus não esquece. Então, nós queremos agradar o coração de Deus. E se ficamos esperando gratidão das pessoas, então nós estamos servindo aos homens ou a nós mesmos. É dele que nós esperamos. É nele que está a nossa esperança e o nosso amor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.